e agora tá apertando nos treinos aí. Mas eu não posso ficar falando muito não, né? Porque, chama. Obviamente você está acostumado a lutas enormes, tremendos palcos, lutando por vários títulos em diferentes categorias de peso. Mas essa parece diferente, é uma semana diferente para você. Você está tendo, ou talvez você tenta, ou pelo contrário, você tenta simplesmente acabar com o barulho fora e ver isso como mais uma luta. Bom, como mais uma luta mesmo, né? Eu sei das responsabilidades. A gente vê aqui que é um evento gigantesco, né? Até o número de pessoas aqui, de repórteres, a gente vê a diferença. Mas nada disso para mim é pressão. A pressão mesmo que eu tenho é a pressão da luta, né? A gente está ali, a gente vai lutar, a gente sabe dos riscos, então isso para mim é a pressão e é uma pressão controlada. Como é que você olha para o Ciryl como um oponente? Muita gente fala que ele se mexe de uma maneira diferente, mais rápido para ser um peso pesado, que é um lutador diferente ali, mas ele luta, falam que ele luta como pessoal de categorias em luta, que você já lutou e já foi campeão. Então, como é que você vê ele, o fato que dizem que ele se movimenta bem e é mais rápido que o normal para ser peso pesado? Bom, eu nunca vi ele lutando com um atleta tipo igual o Adesanya. O Adesanya é um cara que se movimenta muito. Dessa categoria do peso médio para cima, não tem um que se movimenta que nem ele. Talvez para baixo. Né? Então, bom, ganhei do Adesanya, né? Onde também todo mundo estava falando. Que é um cara que se movimenta, não ia achar e tal. E, bom, domingo a gente vai ver. Não dá para saber como que vai ser. Quero estar ali, fazer o meu melhor, sair dali campeão. E como é que foi esse camp sem precisar cortar peso? Para mim foi bom, né? Mas acho que mais no final mesmo, porque mesmo do peso médio eu sempre comi bem, meio pesado também, sempre comi bem. Claro que nos momentos finais ali a gente controlava um pouquinho mais e tinha aquele sacrifício do corte de peso, né? Agora nada disso, mas a alimentação eu diminuí, como menos do que quando eu estava no peso médio, e não tem o corte de peso também, que é uma preocupação e um desgaste mesmo para o corpo. Você pensou na tua saída, na tua caminhada, aquilo que você faz, o movimento que você faz, a tua entrada especial, pelo fato de que vai ser um lugar diferente, mas também você está acostumado com arenas cheias e vai ser um lugar mais controlado com menos pessoas, por conta do acesso restrito? Como eu falei, para mim o foco ali é a luta. Não importa se fosse sem público ou com público, eu ia me comportar da mesma maneira. Mas é claro que a gente sabe, um evento especial vai ter números de pessoas ali até bom, né? Por ser no Jardim da Casa Branca ali. Mas eu vou estar preparado para tudo. Muitas pessoas falam do tempo, falam que é lutar ao ar livre, mas eu estou preparado. E você está na capa do jogo de videogame do UFC, um dos dois que está na capa. É uma coisa que você quis estar na capa algum dia? Teve esse desejo? E como é que é bacana você ver o teu nome, se ver na capa do videogame? Bom, nunca pensei nisso antes, né? E as coisas começaram a acontecer e foi natural. Acho que da forma que foi, né, capa do videogame, é porque eu fiz algo, né? Então eu fico mais feliz o porquê que eu tô ali na capa. E o Dana falou que você, com 3 cinturões em 3 categorias de peso diferentes, você seria o Gold, seria o melhor de todos os tempos. Eu sei que você não quer se autonominar isso, mas você já se considera uma pessoa que está ali naquela categoria, quase ali na boca do caixa para ser o maior de todos os tempos? Bom, é que eu não conheço muito, né, de outros atletas, né, da história, assim, o que fizeram, mas os especialistas, pessoas de nomes estão falando, né? E deveria ter alguém, o Dana White. Então, se ele falou, tá falado, mas mesmo assim ele falando, tem outras discussões. Então eu prefiro não discutir. Se eles acharem que ok. Se achar que não, ok, do mesmo jeito. E você falou que você quer permanecer ativo e talvez não esteja disposto a esperar por uma luta contra um Tom Aspinall depois de uma vitória agora no domingo, mas de repente vai ter um outro cara que vai lutar nos pesos pesados também agora no domingo e ele gostaria de saber, essa luta faz sentido com um cara como o Josh Hooker ou você não gostaria nem de pensar no assunto e dizer eu não vou recompensar esse comportamento entretendo a possibilidade que ele venha lutar comigo? Bom, eu nem gostaria de falar dele, né? Mas só vou já deixar bem claro aqui, porque as pessoas não vão querer perder a oportunidade de fazer uma pergunta melhor. Mas não estou criticando ele não, entendeu? Só para aproveitar o gancho. Mas eu já escutei algumas coisas aí, né? Que o cara, tá indo para Casa Branca agora, mas não tem mais o que fazer. O cara já tá no card, não tem como tirar, entendeu? Vai fazer isso aí. Mas não sei não qual vai ser o fim dele, entendeu? Depois dessa luta aí.
se ele vai fazer parte da organização ou não sei não. Eu escutei algumas coisas já, mas também não posso falar. Então, eu não preciso pensar nele não, porque eu nem sei se ele vai estar aí. Todo o público ali assiste, entendeu? De crianças a idosos, entendeu? E acho que eles não merecem escutar o que esse cara fala, porque, tipo, isso é uma falta de respeito, entendeu? Então, eu acho que não sei. Boa tarde, Alex. Se essa luta fosse Brasil-França em uma final da Copa do Mundo, qual estilo do Brasil te representa mais? Jogo bonito ou jogo que vence a qualquer custo? Qual o estilo de jogo que você, para ganhar da França, colocaria nessa luta? Joga bonito, com estilo, ou vou jogar para ganhar? Não interessa, 0-0 importa. Acho que bonito e agressivo. Contra quem você gostaria de ver o Brasil na final da Copa do Mundo? Brasil na final da Copa do Mundo, você gostaria de ver contra quem? Bom, na verdade eu não acompanho futebol, então eu nem sei quem participa. Eu sei que o Brasil vai estar lá. Eu quero que se torne campeão. O pessoal fala de uma piada, sinceramente eu não entendo, vou tentar repassar o que ele falou. Que na China o pessoal fala assim, porque minha mãe não comprou luvas de boxe para mim quando eu tinha 10 anos de idade, eu sei que o Alex vai ser campeão. O que você acha dessa piada que fazem naquele comentário que foi feito das antigas? Aqui não dá para entender muito. Pois é, o pessoal mas você está falando que você é campeão, pô, então é isso, tá certo. Você entra nessa luta com, acho que a segunda agora, com o maior número de golpes significativos do UFC em termos de por minuto lutado, tá? O segundo mais preciso no UFC, depois de você, digamos, é o Ciryl Gane na lista, ou seja, segundo e terceiro. Ou seja, os dois são muito precisos no golpe. Como é que você vê essa luta entre dois caras que são, além de ser agressivos e fortes, são precisos nos golpes? Bom, um pouco difícil de falar, mas, pô, eu tô treinado, é um cara também que você vê que não vem para brincadeira, então é estar atento ali o tempo todo, e é isso, não tem muito o que falar, não dá para falar de como vai ser a luta, mas eu espero fazer uma boa luta, né, de impor ali o meu jogo, com agressividade e muito inteligente. Você está aí com 2 cinturões na tua frente, a gente sabe o que você está buscando, um terceiro cinturão. Você espera, no domingo, tá com os 2 cinturões ali para colocar um em cada ombro e colocar o terceiro aqui, tendo isso, a oportunidade de colocar um cinturão em cada ombro e um cinturão aqui. O quão icônico isso, quão histórico seria essa foto? Não, pô, muito especial, né? Porque vai ser algo inédito, né? Então, algo que ninguém fez. E eu tô com essa oportunidade agora. Como falei, desde quando aceitei a luta, eu tenho visualizado muito, né, de tudo que eu já fiz, né, coisas que assim, muitas pessoas desacreditaram e eu consegui, né, fazer, né, com que acontecesse. E, mais uma vez, uma oportunidade e estou abraçando ela com garras e unha. Você tem se preparado, já falado a ideia de que você passaria para peso pesado já na época das lutas contra o Ankalaev. E você, como é que foi isso? Logo, a partir do momento que você começou a já ganhar o teu peso, ficou estabelecido que você seria peso pesado, como é que foi carregar esse peso extra? Você está carregando? Como é que é isso? Você ser um peso pesado depois que você tomou a decisão? A decisão assim foi recente, né? Mas quando eu era do peso médio, pô, já muito pesado, 107 quilos para bater 84. Então, pô, até o Glover mesmo falava, pô, rapidão vai para peso pesado, não tem jeito. Daí a gente, pô, já subiu pro meio pesado e aí, pô, a gente já tava com isso em mente já, né? Mas não chegamos assim falando, não, eu quero, entendeu? Tipo, se tiver alguma oportunidade ali e tal, vou fazer. Mas quando eu me senti bem, foi agora. E, pô, vamos ver. E a última pergunta, eu gostaria de saber o seguinte: a última luta do Ciryl, a gente sabe, foi o que aconteceu. A luta acabou não terminando contra o Tom Aspinall por conta do dedo no olho. Você se preocupa com isso? É uma coisa que está na tua cabeça, o fato que isso aconteceu na última luta dele? Não, né? Não me preocupo com isso, porque pô, isso não pode tirar o meu foco. Eu vou fazer o meu trabalho ali e acho que não é a primeira vez que acontece com ele, né? Ele vem fazendo algumas irregularidades, não sei. Eu acho que tomar mais cuidado, é isso, porque pô, já é queimado, né? Entendeu? Não é bom para a imagem dele, por mais que não seja intencional, mas por que várias vezes, entendeu? Então, eu acho que ele tem que fazer alguma coisa que eu não sei o que, mas para tomar cuidado, porque imagina acontece isso, entendeu? Pô, o cara vai ficar muito mal visto, né? E as pessoas falam novamente aquele comentário de você ser o GOAT, você está no caminho de ser o melhor da história, não só sobre você, mas o que isso diz
do Glover e do Plínio, como teus amigos, e treinadores também. Em que categoria isso coloca eles de grandes treinadores na história? Não, com certeza. Agora, depois a gente acabou de treinar, então a gente estava ali no final, a gente sempre tem uma conversa, né? Aí tava eu e o Diniz ali falando e perguntando como que estavam sendo os treinos ali. Pô, os caras se identificaram muito, falou que o treino é muito bom. E eu falando, desde a época que eu cheguei em Caneric ali para treinar com o Glover, né? A minha evolução, né? Claro, eu sou um cara assim que tem muito interesse em aprender. E, pô, tô assim, sempre pronto para escutar, porque é aí que você aprende, né? Então ele falou, pô, top demais o Glover. O Diniz tá mais com, assim, junto com o Glover ali, né? Então o Plínio é mais quando ele vem de New Jersey para Danbury, ou eu vou na academia dele. Hoje a gente estava conversando ali e falando quanto grandes esses caras são, entendeu? E com certeza, né? Pô, tô aqui, cada um ajuda um pouco e tô aqui por eles também. E da França, você já teve um contato com ele, você estava junto com ele naquela época, e foi há 3 anos, foi quando vocês estavam lá, você conversou com ele, depois que teve aquele face-off, aquela encarada com o Gani. Desde aquela época, estava na tua cabeça já pensando em peso pesado, e como você já havia comentado até com ele, que seria uma possibilidade, e também a luta com o Gani já era uma coisa que você pensava, pô, se eu for para peso pesado, então vou enfrentar um cara como ele? Não tinha nada, não tinha esses planos. Quando foi simplesmente uma encarada ali, é claro que, como eu falei ali, sempre a gente conversando ali no time, mesmo peso médio, falando, pô, muito pesado, pô, rapidão você vai pro peso pesado, mas não tinha nenhuma intenção. E também, mesmo quando eu decidi subir de peso pesado, eu não sabia com quem que eu ia lutar, então não tive nenhum plano. Falando de Glover Teixeira, um palpite, vamos falar um pouquinho da preparação do Glover para a luta dele contra o Shogun, e aí já ganhando aí no domingo, já está pronto para preparar o camp, entrar no camp dele? A gente está treinando já, o Glover não para de treinar não, pô, o tempo todo. O cara, desde quando se aposentou, ele vem fazendo treino ali junto com a galera. Quando tá com a galera, com o time ali, ele fica ali mais dando as orientações, né, com o tipo de treino, montando o treino, mas todo dia, depois do nosso treino, ele tá ali, bate o saco de pancada, faz uma manopla, frente a frente, sem compromisso nenhum, né, mas tá sempre com o corpo ativado. E agora tá apertando nos treinos aí, mas eu não posso ficar falando muito não, né, porque, chama. E agora ficou um pouquinho mais difícil, né? Que o Plínio e o Glover, os dois vão lutar. Eu falei, tem que ser datas diferentes, senão vai ficar corrida aí pra mim. Eu não quero ficar brigando, depois falar assim, pô, não foi no meu corner, então vocês se viram, marca a luta longe uma da outra, onde quanto tempo, Plínio? 2 semanas de diferença, entendeu? Então a gente tá no camp, o Plínio tá treinando também, Glovão, os dois fazendo sparring junto. Eu tenho que ficar de olho ali, senão o bicho pega. Chama.